acompanhar, deixa eu só ajustar aqui um pouquinho, né? Quero agradecer a todos que estarão acompanhando, estão acompanhando os seus lares. Quero agradecer o carinho de todos, em nome de Jesus, né? Eu sei que hoje tem muitas vozes, né, na internet, muitos pastores, muitos líderes, na verdade. Tem, como nós falamos esses dias, tem tantos influenciadores, né, que estão influenciando as pessoas, seja para uma coisa ou para outra, para a política, ou para outra, o ódio, sei lá, não importa. Há influenciadores de todas as qualidades. O que a gente gostaria é que as palavras, as boas palavras, as sãs palavras, possam estar direcionando para o bem, esteja influenciando as pessoas para se unir para o bem. Infelizmente, nós vemos muitas coisas acontecer que não é para o bem. Mas isso também não nos surpreende, né? Porque nós estamos vivendo os últimos dias. Como o pastor Edson comentou, nós estamos vivendo os últimos dias. Aqueles que são do Senhor, aqueles que são do Senhor, vou repetir, eles vão permanecer de pé. Glória a Deus. Não vai ser fácil. Não. Porque a nossa fé vai ser colocada à prova. Verdade, Senhor. Nós estávamos cantando aqui, ainda que os montes caiam sobre mim. E eu imagino quantas pessoas cristãs, filhos, servos de Deus, né, acabaram perdendo suas vidas nesse soterramento, né, nesses prédios que tem esse terremoto, né, que aconteceu aí. Também nós vimos muitos milagres acontecer por debaixo das terras, das pedras. Vimos muitas coisas acontecer que só poderia acontecer se fosse obra de Deus. Papai. Oh, glória. Né? A gente fala assim, puxa vida, como que isso aconteceu? Não se sabe. Só sabemos que depois pelos relatos, né, pastor Edson? Olha, um anjo, um homem de branco me alimentava. Eita, papai. Eu lembro que uma família de missionários, né, foram mortos. Uma criança foi jogada no buraco, ainda com vida, né? E depois de tirado dali, depois de algum tempo foi tirado, né? Não sei bem o relato, mas eu sei que o relato foi exatamente esse, que vinha uma pessoa lá e o alimentava. Quer dizer, a gente entende que com 3 dias, você sem comer, você desfalece. Mas essa pessoa ficou muitos dias enterrada e sobreviveu. Nós vamos ver muito isso. Nós vamos ver muito milagre. Só que de uma outra forma, né? Porque, assim, na época de Jesus, os milagres eram de uma forma. Hoje, nós vemos milagres, além daqueles, muitos outros diferentes. Então, a gente pode esperar, né? Então, que esse cântico, né? Ainda que cadeias venham me cercar, ainda que os montes desabem, ainda que os homens se levantam, tudo isso está registrado na palavra de Deus. Tudo isso está registrado. Porque o povo de Deus vai ser perseguido. Vai ser muito perseguido. Onde estiver um crente, onde estiver uma Bíblia, onde estiver uma igreja, né? Eles vão. A gente hoje quer que tudo esteja na paz, né? Mas a palavra de Deus não mente, né? Então vai acontecer certas coisas. Não vai adiantar orar, fazer campanha, não vai adiantar se unir na política com homens, né, com governos, etc. Não vai, porque vai ter que acontecer para cumprir a palavra de Deus. Bem, amados, eu gostaria de trazer uma palavra do teu coração, que está registrado no livro de Eclesiastes, né? Capítulo 9, você que está em
casa, né? Quero agradecer. Né? Deus abençoe a vida de vocês. Continue orando por nós, né? Pastor Everson, Bispo Everson Marcos, que nos acompanha sempre. Abraço, querido. Em nome de Jesus. Temos aqui essa palavra, que também o homem não sabe o seu tempo, assim como os peixes que se pescam com a rede maligna, e como os passarinhos que se prendem com o laço, assim se enlaçam também os filhos dos homens no mau tempo, quando cai de repente sobre eles. Também vi esta sabedoria debaixo do sol. Pega aquela passagem que eu passei para você. Eu quero pegar aqui, né? Porque não é esse texto. Vamos aqui consertar aqui, né? Aí está no versículo 12, né? Diz assim, o lado B do capítulo 9, versículo 11: tudo, porém, depende do tempo e do acaso. Tempo, tudo depende do tempo e do acaso. Aqui a Bíblia nos traz na Almeida Corrigida, mas que o tempo e a oportunidade ocorrem a todos. Tempo e oportunidade. Vamos ver outra versão, que os irmãos compreendam daquilo que nós vamos falar hoje. Nós estamos falando, aos irmãos que estão no lar, nós estamos falando do projeto Vida. Nós vamos, né, trabalhar, elaborar um projeto Vida, um projeto para 2023. A gente está empenhado a ser abençoado. A bênção de Deus quer abençoar, com certeza que Deus quer abençoar. Deus quer que você tenha sucesso em tudo, claro que Deus deseja que você tenha sucesso, né? Mas muitas vezes a gente quer que as coisas aconteçam fora de tempo. E saber esperar é muito importante para nós, né? Na versão transformadora, tudo depende de estar no lugar certo e na hora certa. Amém? Amém. De repente, essa versão é até meia diferente, mas assim, eu gosto muito da versão tudo depende do tempo e do acaso. Ou do acaso, ou da oportunidade que você tem. É verdade? Interessante, né? Imagina um caminhão. Não estou falando aqui para ninguém saquear caminhão, né? Mas lá quando eu morava lá no Jardim Jaraguá, lá no quilômetro 22, tinha muito isso. Aqueles caminhões tinha aqueles acidentes, né? Aqueles acidentes e caía aqui um monte de comida, refrigerante, enlatados, etc, né? E de repente as pessoas passavam e pegavam, né? Não que eu estou aqui estimulando ninguém a saquear nada. Estou apenas citando uma situação. Veja na versão internacional, pois o tempo e o acaso afetam a todos. Então estamos dizendo aqui algumas versões para que os irmãos entendam. E é muito importante a gente saber o tempo das coisas. Você já viu aquele ditado que diz assim, olha, ele estava no lugar errado, na hora errada, no lugar errado, já viu? Né? De repente, houve um assalto ali, e houve um tiroteio, alguma coisa assim, a pessoa era inocente, não sabia de nada, passava ali por aquele lugar, levou um tiro e morreu. A gente ora muito, a gente pede a Deus muito, é claro que Deus não vai permitir que você caia na cilada. Observa que nós vamos para a outra versão e veja
que fala, aquela parte que você falou, né, que você colocou aí, que é o peixe sendo pego na armadilha. Graças a Deus nós temos alguém que cuida de nós. E nós queremos isso. Queremos que Deus cuida das nossas vidas. Precisamos muito de Deus. Né? O Senhor quer, além de querer o nosso bem, Ele nos guarda. Né? Imagina José, a promessa que Deus tinha na vida de José. Quando José teve aquele sonho, né? E aquele sonho mostrava para ele que Deus tinha um propósito na vida dele. Que ele governaria. Talvez ele não entendesse na íntegra que iria acontecer. Talvez ele não soubesse o tamanho da bênção de Deus. Não estou dizendo aqui que José ele tinha que bagunçar o coreto, né? Agora eu tenho a promessa de Deus, eu vou fazer isso. Né? Não vou morrer mesmo, não vai acontecer nada comigo, então deixa eu aproveitar. Não é bem assim. Mas José, ele era cauteloso em tudo. Ele era inteligente, era um menino, era um jovem, mas um jovem temente a Deus. E Deus tinha uma promessa, Deus mostrou para ele em sonho que Deus tinha uma promessa. Talvez você que esteja aqui, você que esteja nos ouvindo, né? Você é o José, porque a promessa de Deus, na verdade, a promessa de Deus é para todos nós. Deus não faz acepção de pessoas. A palavra José significa ramo frutífero, né? Junto à fonte. Está registrado também no livro de Gênesis, na verdade, está registrado no livro de Gênesis quando Jacó ele vai abençoar os seus filhos. Então ele fala que José era um frutífero junto a uma fonte. Todos nós somos frutíferos. Se não somos, devemos ser. Né? Esse ramo que nada mais é que uma extensão do céu. Nada mais é que uma extensão de Deus. Porque você não é o que é por acaso. Deus, com certeza, te fez abençoado. Você é um homem, você é uma mulher abençoado. Talvez você fale, mas eu não vejo essa bênção. Eu não tenho visto essa bênção. Olha, tem 10 anos que fala disso, mas eu não tenho visto isso. Tem 20 anos que o pastor, que é a igreja, tem gente que desvia, sai da igreja, porque a promessa de Deus não aconteceu na vida dele. Ou seja, na verdade foi ele que desistiu. Deixa eu voltar um pouquinho. Davi, ele foi ungido ainda jovem. E ele foi ungido para ser rei. Ele não foi da noite para o dia, foi ungido hoje e amanhã Deus estava colocando ele em cima de um trono, colocando uma coroa na cabeça dele. Isso demonstrava que Deus seria com ele, que Deus ia cuidar dele. Mas ele também precisaria ter cuidado, ele precisaria ficar atento. Observe, irmãos, que você é uma pessoa abençoada. Você pode ser um José. Eu digo mais, na promessa de Deus, todos nós precisamos dar fruto como esse fruto, esse ramo frutífero que a palavra nos ensina. Veja, ninguém é capaz de prever quando virão os tempos difíceis. Ninguém consegue saber. Eu não sei se amanhã o meu dia vai ser maravilhoso, extraordinário. Mas eu também não sei se o meu dia vai ser triste, de angústia. Nota
A palavra de Deus diz: como peixe na rede ou pássaro na armadilha, assim as pessoas caem em desgraça de modo repentino. Sabe esperar? A palavra de Deus nos cita no livro de Salmos, né? Esperei com paciência. É como se o Senhor estivesse dizendo: tenha paciência. Às vezes um dia é difícil e ele vem para provar a nossa vida. No dia difícil, quando a luta chega, você tem duas coisas que você pode fazer. Você pode agradecer a Deus, louvar a Deus, engrandecer o nome do Senhor, ficar feliz e confiar. Mas você pode também amaldiçoar todo mundo, xingar, falar palavrão, não sei o quê. Ou seja, você foi crente, num dia no outro, você foi endemoniado. Não é assim? Ou seja, se o seu dia for uma bênção, você também responde à altura. Se o seu dia é ruim, você responde. Isso é sempre. Chega uma pessoa para você e te xinga na tua cara. Você não presta, você não vale nada. A minha vontade é dar um soco na tua cara. E naquele momento, você tem o poder de decidir se você vai ser servo de Deus, pacificador, que a Bíblia diz lá nas Beatitudes, lá no livro de Mateus, pacificador, porque é aquele homem, né, que fala: meu amigo, você está nervoso, querido, você não está pensando no que você está falando, você está, o que aconteceu, você quer que eu oro, você, né? As pessoas não pensam assim, as pessoas não refletem assim. Se você foi ofendido, o que acontece? Se você foi ofendido, você ofende. Se alguém brigou com você, você briga também. Se alguém bateu, você bate também. Quem sou eu? Qual servo? Que servo é você? Hoje eu quero falar, né, do tempo e da oportunidade. Repete comigo: tempo e oportunidade. Você tem oportunidade? Eu estou falando aqui de projeto de vida para 2023, né? E às vezes a bênção não passasse na tua cara, assim, esfregando na tua cara. A bênção de Deus vai ser grande, passar na tua cara, esfregando no seu nariz, assim, e você não vai ver. Você não vai ver porque você não está preparado. Você não vai notar. Por isso que nós precisamos de Deus. Irmãos, o diabo, ele tem esse dom, se é que eu posso chamar de dom, de roubar. Mas eu sempre prego que o diabo, ele não vai chegar em você e tirar do teu bolso, colocar uma arma na tua cabeça, pegar uma faca e colocar no seu pescoço. O diabo não faz assim. Sabe como é que o diabo rouba você? Ele vai fazer você dar na mão dele. Ele é tão inteligente que ele usa armas. Ele vai te convencer a dar para ele. Dar a carteira, dar o dinheiro, dar o carro, dar. Tem pessoas que ficam tão felizes. Vou dar um testemunho aqui, não vou falar, né? Não vou falar o santo. Que a pessoa é tão abençoada, fica tão feliz que ela não percebe que o diabo está preparando uma cilada para roubar ela. E de repente, o inimigo, ele roubou e a pessoa nem percebeu. Isso eu vi ontem. Isso. O que eu estou te dizendo é pura
a Bíblia fala assim, tudo depende do tempo. Tudo depende do tempo. Nós estamos falando de quem? Nós estamos falando de pessoas que conhecem a Deus. Entende? Então assim, irmão, durante a minha trajetória, vai acontecer algumas coisas na minha vida. Durante a sua trajetória, vai acontecer algumas coisas na sua vida. No tempo certo. As coisas não acontecem fora de tempo. Tem muita gente que acha que acontece. Eu já sou da hipótese que tudo acontece no tempo certo. Vai acontecer algo na tua vida, né? E se você estiver no caminho, se você estiver focado em Deus, se você estiver confiante em Deus, porque assim, às vezes a gente quer a bênção, né? E a gente fica irritado, a gente fica chateado, a gente vem para a igreja, a gente fica nervoso porque as coisas não acontecem, né? Mas não vai acontecer se não for no tempo. Observa que segue a mesma palavra, a oportunidade, que é o acaso. Quem é que não tem oportunidade? Todos nós temos oportunidade. Irmão, eu acredito que você já passou por muitas oportunidades, você já teve muitas oportunidades. Não é diferente. Para mim, vou ter oportunidades melhores. Não, todos nós teremos oportunidade. Mas tem que ter o tempo. Temos que observar o tempo. E se você não aproveitar o tempo, a oportunidade, talvez não aconteça mais. Você vai ficar com o resto da vida. Quer ver eu te contar uma história muito importante? Que eu conte. Minha esposa fala assim, como é que é? Fala fatos, como é que é? Você fala, me dá fatos, né? Me dá fatos. Ela não acredita. Quando eu tento explicar alguma coisa. Mas veja bem, todos nós temos a oportunidade de casar bem. Todos nós temos a oportunidade. E essas chances, elas vão diminuindo com o tempo. Mas tem uma época que Deus preparou, né? Como a flor. Eu costumo muito falar a respeito dessas coisas, como a flor. Você vê, né? O fruto de uma árvore, por exemplo. Quando é que você vai colher? Verde? Não. Deu fruto, está verde, cresceu, amadureceu, está no tempo. Se não, você não pegar aquele fruto, o que vai acontecer? Ele vai cair e apodrecer. Você perdeu a oportunidade, a possibilidade. Você teve a oportunidade. Você teve o tempo. Como agricultor, ele espera, né? Tem o tempo da chuva, por exemplo. Não adianta você, né, plantar fora da época. Não tem. Você sabe que cada plantação tem a sua época. E vai dar bem na época. Você vai plantar o feijão, você vai plantar o arroz, você vai plantar o milho. Não é verdade? Tem o tempo. Se você plantar fora de tempo, você não vai colher. E se você colher, vai colher minguado, feio. Nós precisamos ficar atentos. Eu estou falando da parte de Deus, mas eu estou falando também que o inimigo, ele segue regras. O diabo, ele é regrado. O inimigo, ele tem o tempo, ele sabe o momento. Né? Você vê que eu sempre cito muito aquela passagem bíblica que o diabo foi tentar Jesus. Jesus foi levado para o deserto para ser tentado. O Espírito Santo levou Jesus para o deserto para ser tentado. O diabo foi lá. Mas quando é que o diabo foi lá para tentar Jesus? Quando Jesus teve fome.
Não é verdade? É como se fosse assim, ó, é a hora do almoço. Está na hora do almoço. O que você vai pensar na hora do almoço? Estou com fome, quero comer. O inimigo, então, ele esperou o tempo necessário. Falou assim, se eu for agora, no começo da tentação, no deserto, eu não vou ter êxito nenhum. O diabo também segue as mesmas regras, ele sabe. Então o inimigo pensa assim, peraí, eu vou chegar no momento que Jesus estiver mais debilitado. Porque às vezes a gente subestima o mal. A gente fala de Deus, e Deus nos ensina graciosamente, que tudo tem o seu tempo, né? Mas irmãos, o diabo também faz. O diabo vai esperar. Ele sabe quando que você, em que situação você vai cair. Como que ele poderia criar uma situação. Então você tem que ser melhor. Você tem que ter o amparo de Deus. Você tem que ter o cuidado de Deus. A palavra de Deus diz que então o diabo, depois de 40 dias, foi isso ou não foi? Depois de 40 dias, poderia ir no começo, né? Mas a ideia de Satanás é o seguinte, quando Jesus estiver mais debilitado, quase morrendo, eu vou lá e ofereço para ele dinheiro. É assim quando você vai arrumar um emprego, por exemplo, você não consegue um emprego, né? Assim, consegue um emprego. Você procura, manda currículo, não sei o que, tal, mas não acontece. De repente surge um emprego. Só que o emprego o trabalho, para você fazer uma coisa errada. Aí você fala assim, né? É errado, mas eu só tenho isso. Se você é de Deus, você não vai se deixar levar pela tentação. Eu não quero. Mas eu estou cansado, estou parado há muito tempo, estou passando. O diabo sabe quando que ele vai. Quando é que ele vai abordar você? Ele sabe. E depois de 40 dias e 40 noites, Jesus teve fome. Até que Jesus demorou para ter fome, né? Mas o diabo já estava assistindo Jesus. O diabo estava assistindo. E você acha que o diabo não te assiste? O diabo fica te assistindo. Ele sabe muito bem a hora que ele vai chegar e abordar. Porque ele aprendeu com o melhor. Ele aprendeu com Deus. Se o diabo sabe de alguma coisa, é porque ele aprendeu com Deus. E nós? Você tem paciência de esperar. Eu esperei com paciência, eu vou esperar com paciência, eu vou aguardar no Senhor, mas não é de braço cruzado, né? Vai cair do céu. Não, você vai fazer tudo o que você precisa fazer, que uma pessoa normal faz. Não vai sair para arrumar emprego às 10 da manhã, às 11 da manhã, né? Algum tempo atrás não tinha internet, não tinha nada, né? Agora você manda currículo pela internet, é tudo mais fácil, né? Não é verdade? Mas vai aparecer lá na hora do almoço, ou na hora que você quer. Não dá. A palavra do Senhor nos diz, né? Salmos 40, versículo 1. Esperei com paciência. Tem paciência. O seu tempo, o seu dia vai chegar. A sua hora vai chegar. O que você tem orado? Você tem orado? Deus tem promessa na tua vida? Deus prometeu para você. Irmão, a igreja do Senhor, ela detém as promessas de Deus. A bênção de Deus vai acontecer
acontecer na sua vida no tempo de Deus. Eu já ouvi muitas pregações dizendo assim, né, que Jesus, né, aquela passagem da palavra de Deus que fala assim, que Jesus está às portas, né, e Jesus chega para o Pai e fala assim: Pai, é chegada a hora? E Deus diz que só Deus é que sabe a hora de Ele voltar, né? Nem os anjos, nem Jesus sabe, mas o Pai sabe. Aí ele pergunta: está na hora, Pai? Está na hora? Ainda não. Tem muita gente que já acha que Jesus vai voltar coisa nenhuma. Por quê? Porque ela acha que é no tempo. Por exemplo, quantos anos você vive na Terra? Para você que, né, viver muitos anos, né, que tem pessoas que vivem 100, 120 anos, né? Então, tem pessoas que falam assim: não, Jesus vai vir na minha época, no meu tempo. E às vezes não. Deus vai voltar, Jesus vai voltar a hora que foi determinada por Deus, a vinda do Senhor. Ou seja, tem tempo. Deus fez uma promessa para Sara, que ela teria um filho, Isaac. Imagina quantos anos? 90 anos. Imagina com 10 anos esperando, o que Sara estava falando. Imagina com 20 anos, o que ela já estava esbravejando. Com 30 anos, ela já estava falando: não vai acontecer nada. Abraão não tinha dúvida. A palavra de Deus fala que Deus prometeu. Você vê, né? O melhor tempo seria o quê? Da juventude, né? Jovenzinha, Sara, novinha, casadinha de novo. Não é assim? Normalmente se espera assim, casadinho de novo, né? Aí vem o filho tal, para embelezar tal. Mas não. Deus contrariou todas as hipóteses. Deus esqueceu? Passou anos e Deus esqueceu? Não, é que Deus tinha que mostrar o seu poder. Então o poder de Deus era maior, muito maior, quando o útero de Sara não correspondia. O milagre era maior quando o corpo de Sara não correspondia. Ninguém pode negar do grande milagre, irmão, por quê? Olha, você terá um filho. Você vê que Deus, ele vai sempre contra as possibilidades. Isabel, por exemplo, também era de idade. Zacarias, os pais de João. Então Deus sempre vai contra as possibilidades. Mas nós estamos esperando qual é a promessa de Deus. Mas aí você fala assim: mas é muito tempo, eu vou esperar muito tempo. Mas eu não estou falando, eu estou dando para que você entenda que Deus tem um tempo para cada coisa na tua vida. Cada coisa. Deus tem tempo para o seu casamento. Deus tem tempo para a bênção para acontecer, né, na sua empresa. Quantas coisas Deus prometeu, tem prometido para você e que não aconteceu, mas que vai acontecer. A certeza absoluta que vai acontecer. Talvez você duvide, porque a gente quer, né? Ah, pastor, eu costumava dizer, né? Quando eu era mais adolescente, né? Que agora eu sou um adolescente mais velho, né? Mas assim, quando eu era adolescente, eu costumava dizer assim, né? A pessoa só vai ter uma casa e um carro depois de 40 anos de trabalho. Dentro das
das possibilidades. Mas ainda pensam muito assim. Ainda muita gente pensa, né? Sim. Então, e olha que há lá atrás. Ou seja, você vai trabalhar isso se você for disciplinado e regrado. Porque se você for gastão, gasta com tudo, não, porque eu vou morrer, porque eu tenho que aproveitar, porque eu tenho que... Então não vai ter nada. Né? Vai comer pizza. Né? E é assim mesmo, olha que coisa interessante, né? 40 anos para você ter um carro e para ter uma casa. Isso se você for disciplinado. Deus tem tudo dentro dos conformes. Irmão, Deus está tratando a gente. Deus trata a gente. Né? Provérbios fala que o desperdiçador nada tem. Pessoa que desperdiça, pessoa que gasta dinheiro, né? Então, quer dizer, Deus vai tratar algo em você, porque Ele quer que você tenha e que você valorize. Nós estamos falando de tempo e de oportunidade. Tempo é o tempo de Deus para acontecer a vida, a bênção na sua vida. E Deus vai dar a oportunidade. E você está atento. Eu acho essa passagem muito bonita. Aprendi muito quando eu estudava essa passagem bíblica. Eu fiquei muito feliz por saber. Porque, irmão, nada do que você faz é em vão. Você está fazendo. Não estou falando para você ser muquirana, né? Mão fechada, mão de vaca e não sei o quê. Nada disso. Eu estou dizendo para você que Deus tem promessa na sua vida. Deus está tratando você. Eu estou dizendo para você que as coisas vão acontecer no tempo. Eu estou dizendo para você que Deus dará a oportunidade. E Deus propõe isso. Às vezes você fica tão chateado, você quer agora. Você está passando por um problema, você quer agora. E Deus não te dá. Mas eu agora, eu preciso agora, eu preciso depois não. E Deus não te dá. Você tem que abrir mão para aguardar. Talvez você até desiste de ter. E de repente, acontece na sua vida. De repente acontece na sua vida. Irmãos, a gente fala de projeto, a gente tem que entender muitas coisas. A palavra de Deus diz que o homem faz os seus planos. Amém? O homem faz os seus planos. Mas é Deus quem estabelece. Amém? Você faz um plano para um ano e você, antes de chegar ao ano, você morreu. Ou seja, o seu plano, como diz, tem um ditado que diz que no cemitério, né, é o lugar que mais tem sonhos, planos e projetos. É lá, nos túmulos, né? Já foi esquecido. Olha, Provérbio 16:1, é da natureza humana fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Então a gente a gente quer, a gente deseja muitas coisas. E nós vamos colocar isso em Deus. Você vai ter lá a sua, né? O seu como é que fala? Prospecto lá, para você colocar os seus planos diante de Deus. Nós vamos estar orando para que Deus venha te abençoar, que as coisas aconteçam na sua vida. Todos os seus sonhos, todos os seus desejos aconteçam na sua vida. Amém. Todos. Né? Porque a tua bênção, ela também é minha bênção. Se eu ver que você foi abençoado, eu também fico feliz, porque você foi abençoado. Amém?
Mas olha, veja bem que Deus, Ele é Pai de todos, não é isso? Pai de todos. Então, assim, o Senhor dá uma bênção para um, depois dá uma bênção para o outro. Quer dizer, Deus não faz diferença, né? Para esse aqui eu dou, para aquele lá eu não vou dar, não. Né? Mas o tempo, Deus tem o seu tempo. Né? Deus não te deixará, diz a palavra de Deus. Ele não te abandonará. Deus não te deixa. Todos nós somos filhos, todos nós somos herdeiros. Você tem desejos e planos grandiosos. Você coloca no Senhor, espera no Senhor, tem o tempo de Deus. E vai acontecer a oportunidade que você espera. Né? Tem pessoas que tinham sonhos de viajar e estava quase desistindo de viajar. De repente, algo aconteceu, a pessoa ela consegue, ela pode viajar várias vezes. Pessoa que nunca imaginou que ia conseguir viajar, agora já consegue, né? Sonhar, pode viajar como quiser, mas antes eu não tinha nem essa ideia. Veja aqui que a palavra do Senhor diz: não tenha medo, nem desanime, pois o próprio Senhor irá diante de vocês. Ele estará com vocês, não nos deixará, nem nos abandonará. Essa promessa nós temos no nosso coração guardada. Irmãos, eu não fico preocupado. A minha preocupação é estar firme no Senhor. Essa é a minha preocupação. Porque se eu estiver no Senhor, o tempo vai acontecer na minha vida. A oportunidade vai acontecer na minha vida. Eu não fico preocupado se eu não tenho, não tive, não deu, né? Não. Por quê? Porque Deus, Ele vai conduzir a tua vida, Ele vai encaminhar para que você seja uma pessoa muito abençoada. Eu queria que você guardasse essa palavra no teu coração. Amém? Marca essa passagem. Eclesiastes capítulo 9, né? Eclesiastes capítulo 9, versículo 11, é isso? Versículo 11 e 12. Ó, eu vou ler de novo para vocês, ó. Observei outra coisa debaixo do sol. Aquele que corre mais rápido nem sempre ganha corrida. E o guerreiro mais forte nem sempre vence a batalha. Às vezes o sábio passa fome. Os sensatos não enriquecem. E os instruídos não alcançam sucesso. Tudo depende de estar no lugar certo, na hora certa. Amém? Guarda essa palavra no teu coração. Para que você entenda que o processo de Deus não é do mesmo jeito que você. Do jeito que você quer. Amém? Deus abençoe. Eu quero agradecer a você que nos assistiu. Domingo nós vamos estar aqui às 10 horas da manhã. Você está convidado para participar com a gente. Tá bom? Deus abençoe e até uma outra oportunidade em nome de Jesus. Graças a Deus.